Aí, a outra frase é Udvar, é que o D é mudo, por isso que fala Udvar, Asher e Yerushalayim. É só isso. Eu garanto que vocês vão... Foi assim que eu aprendi a cantar. É assim que as crianças aprendem a falar, a cantar, né? Então, tenho certeza que todo mundo aqui, esse ano, ainda vai cantar bastante em hebraico. Ki mitzion tetze Torah, Ki mitzion tetze Torah, Ki mitzion, Ki mitzion, Ki mitzion tetze Torah. Vamos outra vez? Ki mitzion tetze Torah, Ki mitzion tetze Torah, Ki mitzion, Ki mitzion, Ki mitzion tetze Torah. Udvar Asher Yerushalayim, Udvar Asher Yerushalayim. Agora, em português, fica bem mais fácil, né? E está escrito, né? E de Sião sairá a lei, e de Sião sairá a lei, de Sião, e de Sião sairá a lei. A palavra de Deus de Jerusalém, a palavra de Deus de Jerusalém. Lembre que em hebraico tem assim, não fala a palavra assim, sempre tem uns trinados, parece música flamenca, né? Que eu acho que lá foi a influência justamente dos judeus, né? Que quando canta, então fala Jerusalém, e isso é típico da língua hebraica também. Eu creio que Jesus cantava e cantava assim, viu? E agora nós vamos meditar sobre adorar. Eu quero saber, quantos gostaram de cantar em hebraico? Eu quero continuar ensinando sempre assim, trechinhos, e a gente vai repetindo. O grupo de louvor que no Peça se apresentou, cantou maravilhosamente bem. Nossa, foi algo assim que tenho certeza que o coração do nosso Deus se alegrou, né? E o tema desse mês é adorar, não é? E adorar, eu coloquei assim, quem você adora? Por que eu coloquei desse jeito? Porque quem estudou um pouco sobre linguística, filologia, sei lá, como é que as palavras vão mudando com o passar do tempo, a palavra formidável é uma coisa boa ou ruim? Boa, né? Só que, quando ela começou a ser usada, vocês podem olhar no dicionário, estudar, ver no Google, era tida como uma coisa horrível. Assim, a pior coisa. E hoje em dia, formidável é maravilhoso. Então, as palavras vão mudando o significado com o passar do tempo. E a palavra adorar, ela ficou usada também de maneira que não significa o que ela é. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu adoro comida italiana. Alguém já ouviu falar assim, eu adoro tal música. Como adora isso, adora aquilo, né? Quer dizer, não é o significado que a palavra de Deus dá para adorar. E nós temos que sempre ir para a palavra. Então, o que é adorar? Segundo
a gente lê em dicionários, tudo, é render culto a uma divindade. Essa divindade pode ser o verdadeiro Deus ou não. A pessoa rende culto a quem ela quiser. Tem gente que rende culto a ela mesma, né? Ela se acha, como o Maurício de vez em quando fala, a última Coca-Cola do deserto. A pessoa tem que adorar somente a Deus. E... Obrigada. Depois que Adão pecou, e Eva, e foram expulsos do paraíso, e a humanidade começou a se multiplicar, nós vemos que foi se corrompendo de tal maneira, nós lemos em Gênesis, né? Bereshit 6, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Não está diferente do que está hoje em dia. Então, isso aí foi, cada vez que tinha mais gente, piorando. Os costumes fora daquilo que Deus quer que a gente viva, em harmonia, em respeito, em amor. E então, Deus ficou muito irado e falou, porque é Pai, Filho e Espírito Santo conversam entre eles, e os três são um só, né? Adonai Echad. E falou assim, olha, é melhor destruir esse povo, porque não tem conserto, eles não me buscam, não me conhecem. Aí ele, olhando a terra, viu Noé. E a palavra de Deus diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque ele era um homem justo e reto, e andava com Deus. Sempre tem alguém que o coração está voltado para Deus. Você vê Caim e Abel, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Um era voltado para Deus e o outro não era. Por que isso? Eu sempre falo, por causa da semente do bem e do mal que está em nós. Se prevalecer do mal, você não vai querer Deus. Por isso é uma luta constante que nós temos aqui na Terra, né? Não adianta dizer, não, eu só tenho a do bem. Não. Você é descendente de Adão, é semente do bem e do mal. Criança pequenininha, você já vê, às vezes, comportamento que fala, nossa, como é que tão pequena já tem esse comportamento? É que começa a demonstrar o que é que prevalece naquela criança. E por isso que ela tem que ser ensinada na palavra com amor. E hoje em dia, nós estamos vivendo uma época de muita violência, de muita imoralidade, e todas as coisas que... Eu nem assisto muito jornal, mas acabo sabendo o que me falam, né? E, principalmente, a Lucilena, que assiste tudo e manda falar, olha, está acontecendo tal coisa. Antes era a Noêmia. A Noêmia me ligava umas 3, 4 vezes por dia, porque ela ficava assistindo os jornais. Você está vendo o que está acontecendo em tal canal, não sei o quê? Eu falei, Noêmia, eu não assisto essas coisas, não dá tempo. Ela falou, nossa, você não sabe que desgraça que está acontecendo. Eu falei, eu acredito. Mas o mundo está assim. E o que é isso? Falta de Deus. Porque quando Deus está no coração da pessoa, ela busca fazer a vontade de Deus. E Satanás ele constantemente procura jogar pensamentos e situações para que a pessoa queira os prazeres, queira poder, queira riqueza. E eu não ia comentar, mas aí o Moisés falou que o Tiago, na sexta-feira passada, comentou esse texto. Quando eu ouvi o Tiago falar, eu falei, será que o Tiago vai pregar a minha pregação?
Eu falei assim, ele está falando justamente porque eu vou preparando assim, desde o começo do mês, a palavra que eu vou dar, eu vou marinando a palavra, que é o que eu gosto, né? E aí, o Moisés também, o Moshe, resolve falar o mesmo texto. Quando Jesus foi tentado, e no deserto, Satanás oferece o quê? As riquezas, os poderes, e fala, tudo isso me foi entregue, e eu darei, se prostrado me adorares. Não é? E o que Yeshua responde? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, lembre-se disso, Jesus sempre respondia com a palavra. Vamos aprender a conhecer a palavra e responder com a palavra. Porque a palavra é a verdade, e contra a verdade não tem argumento, não é? Então, nós vemos que o Satanás queria que Jesus se prostrasse, e um dos sinais da adoração é a pessoa se prostrar diante daquilo que ela acha que é Deus. E na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, as pessoas não só se prostravam, mas colocavam o rosto em terra. De tanto que, assim, queria pedir perdão e se humilhar diante de Deus, e lembre-se que eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Então, o rosto ficava que era só terra, né? Porque não tinha piso como nós temos assim, era tudo de terra. E eles se curvavam dessa maneira, principalmente no Yom Kippur. E quando ficava em pé, jogava a terra da cabeça. Declarando o quê? Eu não sou nada. Eu vim do pó e para o pó eu vou voltar. E declara para Deus, eu sei que tudo o Senhor pode perdoar minhas transgressões, me tirar dos problemas que estão me afligindo e eu não sei resolver. Porque Deus pode tudo. Quando você se prostra e declara que Ele é soberano, que só Ele pode fazer, Ele faz. Mas você tem que buscar se prostrar diante dEle e crer. Eu, desde que eu sofri acidente de carro, nunca mais pude me ajoelhar. Eu não tenho condições de ficar ajoelhada nem 30 segundos, porque é uma dor insuportável que dá no joelho. Então, eu geralmente, ou eu deito assim na minha cama, né, prostrada, e não importa se você está em pé, está sentado, está ajoelhado, Deus vai olhar o quê? Coração. Não adianta, aparentemente, a pessoa estar adorando, mas o coração está longe. Então, por isso Deus fala, filho meu, dá-me teu coração. Porque é do coração que saem todas as coisas que realmente a gente acha importante, né? Fica no coração. E se você quer que Deus resolva todas as situações que você está passando, comece a adorar mais a Deus, declarando a palavra de Deus em voz alta, se você não está podendo cantar. Coloque louvores, porque não é só cantando que nós adoramos. Nós adoramos declarando a palavra, ensinando, ajudando o próximo. Nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, e isso também é adorar. E em Apocalipse 4, nós lemos assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas,
e por tua vontade são e foram criadas. Isso está em Apocalipse, que os 24 anciãos fizeram isso. Eu já compartilhei, acho, uma vez com vocês. O meu irmão mais novo é o caçula, ele é 3 anos mais novo que eu. Ele foi o primeiro da família que foi batizado com o Espírito Santo, mas ele buscou tanto, com tanto desespero para ser batizado, que no dia que ele foi batizado, ele não conseguia falar português mais. Ele ia falar, só saía em línguas, línguas, línguas. E ele morava em Ubatuba, ele foi usado por Deus, no começo da década de 90, para levar o avivamento para Ubatuba. Ele levantava o braço, umas 30 pessoas caíram tudo batizadas com o Espírito Santo. Tal a unção que estava na vida dele. E ele ficava tão desesperado para orar e ninguém interromper, que ele entrava dentro do guarda-roupa, fechava a porta, para poder ficar orando e ninguém interromper. E ele, uma das vezes que estava lá no meu sítio, que eu morava lá no sítio, ele foi arrebatado. Só que ele falava o que estava acontecendo. Então, eu estava ministrando com a pastora Márcia, comigo, e ele foi falando, eu estou saindo do meu corpo. Aí nós já começamos a prestar atenção, o que será que vai acontecer agora, né? E aí ele falou assim, eu estou subindo, a casa está ficando pequenininha. E ele foi relatando o que estava acontecendo, o que ele estava vendo. E aí ele falou assim, que chegou num lugar que tinha muito trigo e estavam colhendo. E ele também foi ajudar a colher e colocar tudo em feixes, né? Mas nisso já não estava mais aí, porque ele começou a ouvir o som de louvores que ele nunca ouviu aqui na terra. E viu assim muitos cavalos brancos vindo, e o que estava à frente, assim, majestoso, era Jesus. Ele ficou tão maravilhado quando ele viu Jesus, e todos se ajoelharam, que ele estava com um grupo de pessoas, ele já não estava mais sozinho. E todos tinham coroa na cabeça, e todos tiravam a coroa e punham nos pés de Jesus. Por isso que eu achei oportuno compartilhar o que aconteceu com o meu irmão Tomás. E ele disse que todos estavam machucados, feridos. E aí Jesus estendeu a mão, ao tocar todos ficaram curados ao mesmo tempo. Então, esse arrebatamento do meu irmão marcou muito a minha vida. Eu tenho promessa de ser arrebatado, não consegui ainda, mas vou. Eu oro, agradeço a Deus, eu sei que Deus vai me levar ainda para uma experiência como essa, né? E esse meu irmão teve muitas experiências, mas, de repente, um dia eu consigo fazê-lo vir aqui para compartilhar alguma coisa. Ele não gosta muito de falar, não é como eu, assim, que falo. Ele é, assim, um pouco tímido, né? E sempre, desde pequeno, ele foi assim. Mas ele tem experiências tremendas com Deus, porque ele buscou muito. E a Bíblia fala que se você busca, você acha. Então, se você quer experiências, busque. Então, o céu tem uma adoração contínua. E aí eu vou falar dos 10 mandamentos, adorando nos 10 mandamentos, né? Porque quando Deus chamou Abrão, ele escolheu um homem para constituir um povo, e Abrão, então, começou a ouvir de Deus tudo o que iria acontecer. Que ele não entraria na terra. Prometeu uma terra que mana leite e mel, mas ele não iria entrar. Quem iria entrar seria a 4ª geração.
Repita assim: Deus é geracional. Quer dizer, às vezes Ele promete uma coisa para você, mas vai acontecer com o seu neto. A gente fala assim, coitado do Abraão, ficou tanto tempo e não entrou na terra. Não importa, ele está na glória. E ele é considerado o pai da fé também, né? E o importante é que a gente agrade a Deus. E a quarta geração, quando foi para o Egito, no começo estava muito bom, porque José estava mandando. José era neto de Abraão, né? Filho de Jacó. Era o 11º. E ele era o governador. Então, os hebreus estavam muito bem. O governador do Egito era parente deles. Então, não foram todos os anos que foi só de escravidão e sofrimento. Tem lugar que fala que foi 400 anos, tem lugar que fala 430, não sei. Seja 400 ou 430, deve ter sido terrível a época da escravidão. Porque o escravo não tem liberdade para nada, nem para comer. E nessa época não tinha nada escrito. E os hebreus no Egito, tantos anos assim, começaram a assimilar a cultura e muitos começaram a reverenciar também os deuses do Egito. Até hoje o Egito tem muitos deuses, embora o islamismo tenha entrado com força. Mas eles têm muitos deuses. E esses deuses, para cada assunto é um deus. E o egípcio reverenciava e respeitava muito. Se você conhece alguém que serve às trevas, você sabe que a pessoa respeita as entidades que ela serve, para quem ela pede alguma coisa, e leva o que pede, seja bebida, seja fruta, seja dinheiro, seja perfume, seja o que for. Respeita muito. E os que se dizem filhos de Deus, já ouviram falar no verdadeiro Deus, muitos não têm o mesmo respeito. Muitos brincam, acham que não, Deus perdoa tudo. Eu sempre falo e vou repetir isso, até enquanto vocês me ouvirem falar, de vez em quando eu vou bater nessa tecla. Lembre-se que Deus tem uma medida. Eu sempre falo isso, que quando Deus falou que a quarta geração entraria do Abrão, está em Gênesis, Bereshit 15, 16, fala assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, a pessoa vai pecando, não acontece nada, está tudo bem. Só que vai enchendo. Vai enchendo o vaso, seja lá, eu não sei qual é o formato do que é que vai enchendo, né? Mas Deus sabe, até que chega na medida de Deus. Às vezes, eu procuro não me perguntar para não pecar, né? Pessoa tão ruim, que faz tanta coisa horrível, não morre. E gente boa está morrendo, né? Você não é possível. Será que Deus não vê, né, tanta coisa horrível que fazem contra uma nação, contra pessoas, né? Mas é que Deus tem uma medida. Essas pessoas estão vivas porque Deus está dando a oportunidade delas se arrependerem e serem salvas. Porque Deus não quer que ninguém se perca. E então, eu oro por todas as autoridades do Brasil e peço que se convertam a Jesus e sigam a palavra de Deus, né? E o Senhor nos exorta em Mateus, Matitiarro 10 e 29, para não temermos os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós temos que temer esse Deus que é maravilhoso, misericordioso, bondoso, mas é justiça. Ele é tudo de bom que nós precisamos, mas Ele é justo. E Ele quer que nós conheçamos a sua palavra e o obedeçamos, né? E o povo, quando viveu no Egito, o povo hebreu, não existia a Bíblia. O Gênesis, nada escrito. Como é que eles sabiam da história? Ia passando de pai para filho. Sobre o Abrão, depois sobre o Isaac, sobre o Jacó, aí sobre José, que foi vendido pelos irmãos e foi para o Egito, aí se tornou governador do Egito. Então, eles sabiam tudo isso de ouvir os pais ensinarem, né? Porque não tinha nada escrito. E por isso que a Bíblia fala, para você falar da palavra de Deus para os seus filhos, sentado, andando, deitado, fala sempre. Eu tenho ouvido o testemunho, todos aqui conhecem a Cida Valdomiro, né? Eu gosto demais da Cida, e ela é filha na fé da minha mãe. E ela pegou, parece aquela mesma pegada da minha mãe de orar, e palavra, né? Então, os netinhos dela, ela ensina a palavra de Deus. Então, os menininhos, é um casalzinho muito bonitinho, filhos do Danilo, né, que toca bateria, mas eles são arteiros, criança é arteira, né? Aí, na mesma hora, ela fala com o neto, ele já fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E começa a declarar a palavra para ela. Quer dizer, ela está ensinando os netos. E é isso que Deus quer de você e de mim. E quando o povo saiu do Egito, depois de celebrar Pêssego, depois da morte dos primogênitos, chegaram ao Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, lá no alto do monte. Os 4 primeiros mandamentos nos ensina como nós devemos nos relacionar com o eu sou. Deus quer ensinar como que Ele quer que você se relacione com Ele. Não é de qualquer jeito. Tem o jeito certo de se relacionar com Deus, não é? Eu acho que é a mesma coisa que casamento, eu não sei o que vocês pensam. Mas a esposa sábia, a Bíblia fala, edifica a sua casa. O que é isso? Ela sabe a hora que ela fala e a hora que ela se cala. Se o marido a respeita, se o marido realmente a ama, funciona tudo muito bem, não é? Mas eu não vou entrar nesse mérito, que não é isso que nós estamos falando agora. Qualquer dia eu venho falar para as mulheres. Amém? Os 6 seguintes mandamentos ensinam como que você deve se relacionar com o seu próximo. Então, vai falando, né? Que garanto que aqui muitos sabem os 10 de cor, ou talvez alguns. Quando começa em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não queira adorar a Deus e outras coisas, porque Deus não vai aceitar a sua adoração. Tem que ser somente Deus. É a mesma coisa que a gente, quando se casa, eu quero que o marido ame só a esposa, né? E vice-versa. E quando não acontece isso, não dá certo. Mas é o assunto para o Dia das Mulheres. E continua, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não te encurvarás a elas, nem as servirás. Preste atenção nos dois verbos. Não é para se curvar, nem é para servir. Que é o que todos fazem diante das entidades que adoram e que não é Deus. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já presenciei. Pessoas servem assim, Deus que não é Deus, com uma reverência. E Deus ainda fala no verso 5, eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade do pai nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Já estão na 3ª parte, quase fechando, viu? Por que meditar nos 10 mandamentos, né? Porque quando você obedece a palavra com o coração sincero, é uma forma de adoração. Mas seu coração tem que ser sincero, não pode obedecer por religiosidade. A religiosidade está levando muito crente para o inferno. Porque você faz aquilo por obrigação. Você vem a um culto, mas seu coração está longe. Então, Deus não está recebendo esse culto. E alguém aqui pode estar perguntando, puxa vida, mas por que falar dos 10 mandamentos? A gente já conhece, já está habituado, né? Talvez, se eu pedir para alguém ficar em pé e falar os 10 mandamentos, vai saber falar na ordem certa. Se não souber na ordem certa, pelo menos sabe falar, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não matarás. E alguma coisa vai falar. Mas responda para você mesmo, não para mim. Você tem os 10 mandamentos gravados aqui na mente ou aqui no coração? Há muita diferença de você gravar a palavra só na sua mente, ser um crente só racional, ou no seu coração. E há um abismo entre saber de cor na mente e ter gravado no coração. Porque o grande eu sou, o Criador de tudo e de todos, queria que o povo o conhecesse e Ele quer que você e eu o conheçamos. E para conhecer, temos que conhecer a sua palavra e obedecer a palavra. E em Êxodo, Shemot 27, Deus fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, antes os hebreus não conheciam o Deus, Hashem. Fala assim, Hashem. Isso quer dizer o nome. Sempre que tem H, A, porque isso é transliterado, é o ou A. Então, Shem é nome. Então, Hashem é o nome, é um dos nomes de Deus, né? Que é santo, separado de tudo, de todos. E os 10 mandamentos foi o primeiro ensinamento que o povo teve de como conhecer Deus, né? E a adoração está diretamente ligada à obediência à palavra de Deus. E não tem só os 10 mandamentos. Com o passar do tempo, Deus foi dando ordenanças, foi dando juízos, e tem vários nomes, né? Estatutos, e a soma deles todos dá 613. Então, quando você olha o xale, eu ia até pedir um xale sacerdotal, aí depois, como eu não consegui, foi meio corrida a vida para cá hoje, você olha a franja. A franja é formada por fiozinho. Então, são 613 fios para poder fazer o sacerdote lembrar dos 613 mandamentos que Deus estabeleceu. E quando aquela mulher de fluxo de sangue tocou na orla do manto de Jesus, ela tocou no tzitzi. Fala, tzitzi.
Tsi são as franjas. Então, tudo que Deus faz tem um significado. Ele não faz nada por acaso, né? E José, filho de Jacó, ele estava lá no Egito, foi interpretar o sonho do faraó, e ele não se curvou. E o sacerdote, o que era líder da parte de exército, né? Curve, José, você está na frente do poderoso, o homem mais poderoso da face da terra. E ele retinho, não. Porque ele tinha aprendido isso com o pai dele, que você só se curva diante de Deus. Ele disse, olha, se você não se curvar, você pode ser morto. O faraó pode mandar matar você. Ele falou, eu não posso fazer de outra maneira. Eu não me curvo a não ser diante do meu Deus. Então, como eu sempre falo, vocês sabem, eu nunca fui católica, mas meu marido, no nosso início de casamento, ele era católico. Virava e mexia, tínhamos que ir a alguma missa por algum motivo. Geralmente, ou era missa de sétimo dia, de coisa. Eu sei que tinha aqui, porque a família dele, portuguesa, muito católica. Nunca me ajoelhei. Eu ficava sentada no banco. Mas eu não me ajoelhava de jeito nenhum, porque eu aprendi desde pequena. Eu só me curvo só diante de Deus. E você tem que ter isso muito firme em você. Só se curve diante do Todo-Poderoso, que você não está vendo Ele aqui, mas Ele está aqui. E Ele recebe a sua adoração quando ela é sincera, né? E Jó, depois que ele perdeu tudo, e eu digo sempre os muito amigos de Jó, porque eles só falaram coisas ruins do Jó, né? E os últimos capítulos, de 38 a 41, Deus fala com ele. E ele fala com Deus também, né? E Jó fala, no capítulo 42, 5, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Os olhos espirituais de Jó foram abertos. Aí, porque ele era um homem reto, fazia sacrifícios, tudo, mas ele não conhecia Deus. Tanto que tem mais um trechinho, que até tem a música, eu não vou cantar inteira, assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. É um louvor lindo sobre a caminhada de Jó. Deus abriu os olhos espirituais. Põe a mão assim, se você quer, não aperte os olhos, viu, que não é bom. Você fala assim, Deus, em nome de teu filho Yeshua, abre meus olhos espirituais, para que eu veja aquilo que o Senhor quer que eu veja. Eu peço sempre isso para Deus, porque só Deus pode nos abrir os olhos espirituais para nós vermos, né? E você só adora Deus quando conhece no coração, aí você obedece a palavra. A pessoa que está desobedecendo a palavra e diz que está com Deus, ela está se iludindo. E agora, fechando, já é a conclusão. Hoje em dia nós temos a Bíblia em diversos idiomas, mas vocês sabem que tem muitos povos que não têm Bíblia. Nunca ouviram falar de Jesus. E nós temos que orar muito para que o Evangelho chegue até essas pessoas de alguma forma. Nem que seja através de internet, não sei, alguma coisa. Tem até povos que não tem nada escrito. Aí não tem nem como ter Bíblia, né? Mas vocês devem ter ouvido falar no Mori Cerulo,
que foi um dos maiores evangelistas do século passado. Ele foi um homem muito simples, eu conheci pessoalmente, que o Maurício foi presidente do ministério dele aqui no Brasil, e a gente ia muito nos congressos dele, havia muito milagre, muita conversão, ele ganhou muitas almas para Jesus, e ele tinha uma facilidade para as pessoas ofertarem no ministério dele. Ele nunca enriqueceu. O que ele tinha continuou sendo o mesmo patrimônio sempre. Ele pegava todo o dinheiro, mandava traduzir a Bíblia na língua daqueles países que ele já tinha ido e não tinha Bíblia, na língua do povo. Como é que esse povo vai conhecer Deus? Ninguém vem aqui falar e não tem nada escrito. Então, ele mandava traduzir a Bíblia para essas línguas assim, de povos assim, que a gente nem imagina. Maurício sabe falar melhor que eu, porque o Maurício que andava com ele é a Lúcia. E nós temos que orar por esses povos que não têm condições de ter Bíblia. E aí eu pergunto, quando que nós devemos adorar a Deus? Quando que vocês acham que a gente deve adorar a Deus? Em todo o tempo. É o que o salmista fala, Salmo 34. Devemos adorar a Deus em pensamento, em palavras, em atitudes, todos os dias, sempre. Tudo que você vai fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Isso aí é o que agrada o coração de Deus. E lembre-se, enquanto nós estivermos aqui na Terra, tem uma guerra na nossa mente para a gente não fazer isso. Você vai ler a Bíblia, vou ler o devocional. Vem na sua mente, olha, falta ver aquele boleto, você já pagou? Começa a vir um monte de pensamento para você não ler a Bíblia. Eu não sei se é só comigo que acontece isso. E problemas e mais problemas na cabeça para você não ler a Bíblia. Essa guerra sempre vai existir. E cabe a você e a mim deixarmos que o Espírito Santo prevaleça, porque ele fala suavemente dentro de nós. Adore. E como é que se adora? Lendo a palavra e obedecendo. Você tem que ler a palavra. Muitas vezes a pessoa não lê o devocional, porque é tanto pensamento, tanta atividade, toca o telefone, é tanta coisa para você não ler a Bíblia. Porque você não lendo, você cada vez vai ficando espiritualmente raquítico. Isso é o que eu falo para o meu personal trainer. Toda aula que ele chega, eu falo, Mateus, você leu a Bíblia hoje? Ele disse, não, eu li ontem à noite. Eu falo, bom, tá bom, então hoje você vai ler outra vez. Eu disse, porque senão sua alma vai ficar... Não, seu espírito vai ficar raquítico. Porque você come, o corpo está bem alimentado, o físico. E o espírito? Você tem que ler. E a Bíblia, quando você lê, ela lava a sua mente dos pensamentos que não são de Deus. E vai purificando a nossa mente, né? Então, eu pergunto, você está passando lutas? Como disse Moisés, né? Lutas e mais lutas? Adore. Está enfermo? Adore. Está triste? Adore. Nós temos motivos para adorar o tempo todo. Não importa o que está acontecendo. Um dos motivos grandes é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, nós temos certeza que nosso destino não é aqui, é na glória de Deus, né? E em Mateus 28, 20, Jesus fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, você nunca está sozinho. Quase toda semana, meu filho viaja para ir ministrar, assim, palavra e cursos que ele já agendou o ano todo para
edificar o corpo de Cristo. Então, muitas vezes a Lu também vai. E o Benjamin também. Agora, graças a Deus, a namorada dele já se declarou que não é mais católica. Ela já confessou Jesus e está maravilhada. E está já falando da Bíblia. E eu sei que convidaram, tem um amigo que vem com eles domingo para ouvir. Que ela está evangelizando já. Então, mas a gente dá-lhe Bíblia o tempo todo, né? E eu fico, assim, eu não estou sozinha. Jesus está aqui comigo, os anjos estão aqui, e aquilo não me tira a alegria daquele dia. Porque a pessoa mais importante que você e eu precisamos ter na vida é Jesus. E o Espírito Santo falando conosco. Então, ore em línguas se você já foi batizado. Se não foi, peça que alguém aqui da casa, inclusive eu, me disponho. Já fiz isso, um dos congressos que esteve aqui, fui lá ajudar um jovem a ser batizado no Espírito Santo, porque orar em línguas, o Espírito Santo fala com Deus aquilo que você não sabe falar. E aí eu vou terminar com algo que eu pedi que o louvor cantasse comigo, com o Salmo 51, vocês devem lembrar quando Davi pecou muito, né? Mas ele era um adorador por excelência. E ele era uma pessoa arrependida, ele pecava porque todos nós pecamos, mas se arrependia e se rendia. Então, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Todos nós pecamos, mas nós temos que nos arrepender, e arrependa depressa, viu? Porque você não sabe se no próximo minuto você vai ser recolhido, tá aqui, então, arrependa depressa, perdoe depressa. Alguém faz alguma coisa? Perdoe. Olha, não dê o som para mim, que eu tenho que cantar no meu tom, aí você me persegue. Eu sou, assim, daquele tempo muito antigo, então eu tenho que pegar na altura que a minha voz consegue cantar. Se eu pegar outra altura, não fica bom. Meu Pai, te peço perdão por tudo que fiz. Falei, pensei ou senti e te entristeci. É para vocês cantarem comigo, vocês conseguem? Meu Pai, te peço perdão por tudo que eu fiz. Falei, pensei ou senti e te entristeci. Te peço perdão e não me lances fora da tua presença, ó Deus. Dá-me a alegria da tua salvação. Enche-me do teu Espírito, renova minha vida, faz de mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um verdadeiro adorador. Amém?